E aí, pessoal, tudo bem? Resenha das 7, começando. Observem que nós trocamos a data e eu peço desculpas se alguém estava esperando lá na sexta-feira, mas nós estamos fazendo, o canal é novo, né, gente? Então, vocês todos estão me ajudando a fazer o canal. E eu estou fazendo testes, eu pergunto muito, escuto as pessoas. Lá no Instagram, inclusive, eu coloquei um IGTV, que é um tira dúvidas. Então, na medida que as dúvidas vão surgindo, que os comentários, as conversas nós vamos testando, nós estamos construindo isso juntos. E todos nós estamos imbuídos de uma ideia de fazer com que a política seja um assunto menos estressante, mais interessante. Interessante ela é, mas assim, para muita gente ela acaba sendo um pouco mais difícil ou um pouco estressante, porque todo mundo quer ser o dono da verdade. Agora eu tenho visto ultimamente cursos de política, né, entrando aí, e teve um que me chamou a atenção, cursos de política sendo vendidos na web, e teve um que me chamou a atenção, vários, né, mas teve um que me chamou a atenção, o título, né, aprenda a debater melhor sobre política. Então, assim, ó, eu quero aprender política só para debater. Não precisa ser para debater, pode ser para você mesmo conhecer, fazer sua reflexão, né? Não é que você tem que ser predominante ou preponderante sobre os outros, né? Óbvio, todos já sabem, quem assistiu meu vídeo, o que é política, a política inclui o conflito, né? Mas o conflito na busca do poder. Mas não precisa ser o conflito aí na mesa de casa, nas redes sociais, enfim, é isso. Bem, vai. Vocês sabem também que aqui na resenha não tem edição. Tem um tema quente, um tema atual, e o tema de hoje é o tema sobre uma tentativa de revisão sobre o período stalinista. Por que eu trouxe esse tema? Por que você não falou da reforma administrativa? Tem um monte de coisa para falar, gente. Tem um monte de coisa. Eu escolhi esse porque nós estamos falando sobre esquerda e direita. Então, acho que esse tema da resenha dá um link muito legal com os nossos vídeos. Vocês sabem, eu tenho dito e repetido, não existe uma esquerda e não existe uma direita. Não dá para você falar assim, o cara de esquerda é isso, o cara de direita... Não existe, gente. Existem várias esquerdas e várias direitas, e na nossa escolha aí conceitual, o que eu fiz? Eu fui lá das extremidades, estou indo das extremidades para o centro, porque hoje a política moderna, a política contemporânea, a prática política, né, ela tem ido cada vez mais para o centro. Mesmo a revisão que os socialistas fazem, os marxistas fazem, ela converge muitas vezes para o centro, da mesma forma também que os mais radicais liberais também convergem para o centro quando a gente fala na prática política, certo? Você vê aí, bom, tem vários exemplos, depois a gente vai comentar. Então eu achei que esse assunto dava um bom caldo aí para a gente falar. É um assunto que está borbulhando aí nas redes sociais, as pessoas estão falando, e o nosso objetivo é sempre trazer alguma reflexão. Para quem não sabe, que período stalinista é isso? Por que eu vou me interessar por isso, Luiz Renato? Eu vou te falar, porque ele está no cerne da questão de um processo, né, que é, até hoje, nós estamos vendo a discussão, né, até hoje, usado por marxistas para, seja, confirmar alguns aspectos do socialismo científico, confirmar alguns aspectos da própria teoria marxista, ou rechaçar e revisar essas teorias. O ponto aqui é o seguinte, Caetano Veloso trouxe à baila esse assunto, mas Caetano Veloso é esse cara é um artista maravilhoso, que todo mundo já sabe que com uma obra repleta, você pode até não gostar da obra, mas ele tem uma obra repleta, vastíssima também, e ele influencia as pessoas. Quando o Caetano Veloso fala alguma coisa, ele influencia. Por que ele influencia? Porque isso é digamos, quase uma tradição nacional, né, que vem lá da década de 70, 80, 90, os jornalistas adoravam quando o Caetano Veloso falava alguma coisa, eles iam lá e tratavam aquilo com uma verdade, com uma coisa da mais profunda qualidade, enfim, sempre foi isso, então até hoje é assim, tá? Eu não estou criticando, é um fato. Caetano Veloso falou,
então vai aparecer nos lugares. E o Caetano Veloso trouxe pelas mãos de jovens marxistas essa questão. E esses jovens marxistas brasileiros, alguns são youtubers, são super famosos, tem canais muito maiores que o nosso, né, gente? E que também fazem esse trabalho. Eles também foram influenciados por um italiano chamado Domenico... Perdão, gente. Eu vou dar o sobrenome dele, tá? Você vai falar do cara, mas você nunca leu o cara. Eu gosto de falar sobre pessoas que eu leio, mas eu já li artigos dele e artigos sobre ele, né? E Losurdo, perdão. Quando falei o artigo, já veio o nome. Domênico Losurdo influenciou jovens marxistas brasileiros e jovens marxistas do mundo inteiro a fazer uma revisão da história. E é uma revisão também do marxismo, certo? E propõe também um novo marxismo. Então esse é o ponto aqui da nossa discussão, né? Por que nós vamos falar de Stalin? Por que isso é importante? Então já justifiquei por que isso é importante. E falar de Stalin é o seguinte, eu não falei do Stalin no nosso vídeo do comunismo, mas por que não falou se ele é uma figura tão importante? É porque eu quis falar mais sobre a origem do processo, a origem da implementação de um modelo comunista na Rússia, que depois se transformou no bloco soviético, né? O líder desse processo foi Lenin, mas Stalin era um dos braços direitos, uma das pessoas importantes desse contexto para Lenin. Inclusive porque Stalin fazia parte do trabalho sujo que Lenin precisava que fosse feito. E então Lenin tinha algumas pessoas, 5, 6 pessoas muito importantes, que eram as pessoas dentro desse grupo que sairia um de seus sucessores. Lenin, no seu testamento, diz que Stalin, dessas pessoas, Stalin não poderia ser, pelo seu caráter já bastante contundente, de fazer política, se é que vocês me entendem. E no entanto, de todas essas 5, 6 pessoas, desse núcleo aí de Lenin, todas morreram. Stalin foi o único que sobrou. Então Stalin chega ao poder na era pós-Lenin, faz o seu período, o stalinismo, né? Durante 30 anos, Stalin comandou a União Soviética. E hoje, vocês sabem que a Rússia, pelas mãos de Vladimir Putin, tenta se tornar novamente um protagonista do cenário mundial, né? Putin quer transformar a Rússia numa nova potência mundial. E ele faz de tudo para isso. Inclusive, ele faz uma revisão da história também dentro da Rússia hoje. E quando nos livros de história atualmente falam sobre Stalin, eles valorizam muito mais o aspecto da importância que Stalin teve na luta contra o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, e que de fato isso é incontestável, e fala menos desse outro lado sanguinário, digamos assim, da política de terror de Stalin. E então alguns marxistas também estão fazendo esse processo. Por exemplo, Stalin há um elogio desses novos marxistas, né, do Losurdo, inclusive porque Stalin implementa política antirracista. E isso nós estamos falando, né, de década de 30, 40, 50, né? Então é quase uma tentativa de dizer assim, não, existiram algumas coisas interessantes e boas, né, nesse período stalinista. Essa é a ideia, né? Aí qual que é a minha reflexão sobre o assunto, né? Que os liberais, ou as pessoas, mesmo pessoas da esquerda, quando falam do Stalin, falam muito de uma matemática do horror, né? A matemática da morte. Nas 3 décadas, o cálculo que existe, né, é que o período stalinista deixou 20 milhões de russos ou de soviéticos mortos, certo? E especialmente houve um período chamado Grande Expurgo, que durou cerca de 1 ano e meio, aproximadamente, que foi de julho de 1937 a novembro de 1938. Esse período chamado Grande Expurgo, de fato, esse era o nome mais
objetivo, né, que era a tentativa de expurgar aqueles que Stalin entendia como traidores do regime, traidores da pátria, traidores do sistema, do modelo comunista, né? E aí Stalin fazia listas, né? Eram 1.500 pessoas em média por dia, dentro desse período do Grande Expurgo, fazia listas de pessoas que seriam presas, torturadas e assassinadas. Nesse período, 800 mil pessoas entraram aí nessas listas, né? E a maior parte delas, 2/3 delas, morreram ou assassinadas ou devido às precárias condições, ou torturadas, né? Ou das precárias condições dos gulags, que eram essas prisões lá na Sibéria, prisões em áreas remotas da União Soviética, da Rússia especialmente, onde as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, em regimes precários, enfim, com um modelo bastante... eu me desconcentrei aqui, eu vou contar para vocês, porque o telefone tocou, tá, gente? Eu tive que... Me desculpem. Como não tem edição na resenha, vai esse meu comentário. Então me distraí um pouquinho. De qualquer forma, nós estamos falando de um período sanguinário, né? E os liberais gostam de fazer esses cálculos, né? Isso, e muitos marxistas detestam isso, porque você só fala da morte. É que é o seguinte, né? Fica difícil você falar de um período stalinista que resultou em 20 milhões de mortes, e é um fato histórico, e você não poder discutir o assunto. Você quer revisar a história, você pode revisar, mas você vai abandonar esse cálculo? Não dá para abandonar, certo? Então esse é o ponto, a reflexão assim crucial. Existem em torno de um modelo, por exemplo, eu acredito nesse modelo, e para eu encaixar esse modelo eu preciso matar milhares de pessoas, será que o modelo funciona? Ou será que o modelo realmente ele é o melhor modelo? E uma outra coisa que acontece também, né, quando você revisa a história, porque a ideia é que a história foi construída por liberais, burgueses, capitalistas, né, que foram os vencedores, né, e o que eu quero dizer para vocês, assim, que existem, gente, existem... Essa é a graça da política, né? Ela não termina nunca, a discussão não vai terminar nunca, né? Então você tira o direito das pessoas revisarem? De jeito nenhum. O revisionismo existe, né? E há uma revisão da história brasileira também, inclusive muito positiva. E por que a história marxista não pode ser revisada? Ela pode ser revisada. O ponto é o seguinte: você pode revisar a história, mas você não pode desconsiderar certos fatos políticos ou certos fatos históricos, né? Como o assassinato em massa. Não dá para você fazer isso, certo? Então, você revise a história, mas não abandone esses princípios, digamos assim, o princípio pela vida, o princípio pela legalidade, o princípio por um sistema judiciário bem estruturado, né? E que de fato seja justo, não seja um sistema judiciário que faça justiça só para os poderosos, e isso não tem nada a ver com o discurso de esquerda ou direita, né? Ou você tem justiça ou você não tem justiça. Então, essa é a minha discussão aí, o que eu queria levar para vocês. Teria muita coisa para falar sobre o período stalinista. Eu posso fazer um vídeo também para vocês sobre isso, contar toda a história dele, quando que ele nasceu, né? Enfim, tem muita coisa interessante aqui que a gente poderia falar. Mas eu queria trazer essa discussão que está nas redes aí, e o recado é esse. Existem certos princípios na prática política que nós não podemos desconsiderar, princípios que não podemos abandonar, porque senão não se faz a política como ela deveria ser feita. Se faz apenas um regime de terror, um regime totalitário. Essa é a ideia, né, gente? Bom, muita coisa teria para falar, mas eu vou deixar vocês aí em paz, com esses pensamentos, com esse nosso bate-papo. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham curtido e vai lá, vamos pensar juntos todo esse processo, tá? Um beijo para vocês, um abraço, até mais, tchau.